Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para agradecer, Senhor, a Tua bondade, a graça, o perdão, o Teu amor. Ó Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos guardando, dando, Senhor, a graça para fazer a Tua obra, abençoando os nossos ajudadores, abençoa e guarda os nossos ouvintes. Toma, Senhor, cada vida em Tuas santas mãos. Guarda a Tua igreja na cidade, no campo, opera no coração da juventude, opera, meu Senhor, no seio da família, que cada família possa, Senhor, dar testemunho do Teu amor, assistindo os seus filhinhos, ajudando, Senhor, no dia a dia, na Tua igreja, Pai. Que nós possamos, como testemunhas Tuas, ó Deus, Te louvar até no nosso silêncio. Abençoa os meus irmãos, os Teus ministros, toma em Tuas santas mãos. Os idosos na Tua casa ajuda. Amado Pai, dá graça e vitória aos que estão sofrendo, dá saúde aos que estão enfermos, dá, meu Senhor, alegria aos que estão tristes e segurança aos que estão inseguros. Amado Senhor, Tu és o juiz das viúvas, o defensor dos órfãos, o pai dos órfãos. Abençoa e guarda cada um. Bendito Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1710, ano 34. O nosso desejo é contribuir. E pela informação, a indicação deste dia, desta edição, número 1710, ano 34, usamos o critério jornalístico, portanto, é ano editorial. Nós temos 33 anos incompletos e 34 anos editorial. Um ano editorial é o seguinte: você inicia um jornal, você começa um telejornal, por exemplo, no mês de dezembro. Quando virar o ano, o seu jornal tem apenas alguns dias e já vai contar, em janeiro vai contar ano 2, porque você começou em dezembro de 2025 e janeiro de 2026 já é ano 2. Ainda não tem 2 meses e já conta ano 2. Isso é o sistema editorial. Pelo sistema editorial, estamos no ano 34 e tem pessoas me ajudando há 29 anos. Não é fácil. Eu tenho uma dívida de gratidão dupla com o meu Deus e com meus irmãos. A fidelidade, o respeito, a responsabilidade, o reconhecimento é algo grandioso que eu digo com toda franqueza e firmeza. Eu mesmo não mereço. Mas os irmãos são maravilhosos e sabem que a obra de Deus merece. O nosso texto hoje, meus queridos irmãos, é o capítulo 35 do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado por Deus numa época caótica. Muita leviandade, muita maldade, ignorância em relação à palavra de Deus, uma sociedade moderna. A humanidade é a mesma droga o tempo todo. Israel, uma bênção, aí se levantava uma geração, desgraçava tudo.
Aí estava um caos, uma lástima, se levantava um rei justo, corrigia tudo. Foi assim. Nós temos os muitos momentos de Israel arruinado, dividido, completamente desgraçado, sem a graça. Aí, de repente, Deus levantava um profeta, um sacerdote, um rei. Aí havia aquela junção de interesses nas coisas de Deus. De repente, a nação passava por uma renovação, uma transformação e uma bênção. Neste período, Jeremias estava assistindo à frieza, o descaso, a falta de compromisso, parecia a igreja cristã hoje. Aí Deus diz: vem cá, Jeremias, eu tenho uma tarefa para você, meu filho. É essa a leitura. Jeremias 35:1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles e os leva à casa do Senhor, a uma das câmaras, e oferece-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestiário, ou vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos cheios de vinho, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Não edificareis casas, nem semeareis semente, nem plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde, vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis a instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor:
as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, nem foram guardadas. Foram guardadas, pois não beberam vinho até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouviste. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações. E não cegais a outros deuses para servirdes. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinaste o vosso ouvido, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, dizendo, pois lhe tenho falado e não ouviram, clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que lhe assista perante a minha face todos os seus dias. Louvado seja o nosso Deus. Este capítulo de Jeremias, meus amados irmãos, é um exemplo grandioso. O povo foi salvo pela obediência. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra, pedimos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor, pelo teu perdão, pedimos, Pai, Senhor, opera maravilhas, nos dá, Senhor, a graça para continuar e te servir cada dia melhor. Amado Pai, Deus poderoso e fiel, guarda os meus irmãos, enche, Senhor, cada coração de graça, ajuda, meu Senhor, dá o necessário, faz a obra, Senhor, dos teus servos, guarda, Senhor, cada vida. Deus fiel e santo, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, os profetas de Deus sempre tiveram a orientação para fazer o trabalho. No meio da calamidade, Deus fala com Jeremias e a Bíblia é silenciosa em relação a determinadas reações dos homens. Mas imagina o profeta no seu lar, tranquilo. Aí o Senhor fala com ele e ele chega a se assusta. Meu Deus, o que é desta vez? Ele já tinha profetizado tanta coisa ruim. Ele tinha profetizado tanta coisa ruim que teve um episódio, uma situação
que os conselheiros do rei disseram, não deixa, olha, segura ele aí. Segura ele aí. Ele não pode sair daqui. Isso é, como hoje, a linguagem do povo, isso é terrorismo, isto é para desestabilizar o reino, isto aí é uma traição. Não deixa, ele não pode sair daí. Aí isolaram Jeremias e tal. O rei até aproveitou para fazer uma reunião secreta com ele. E o que disseram para ele naquele episódio? Vem cá. Isso aí é você que deseja mal ao reino. Deseja mal ao reino. Aí dava um aperto no Jeremias, ameaçava de morte, de prisão. Alguns mais exaltados, sai daqui, vai para a tua terra. Ele era de um distritozinho pobre chamado Anatote, que não valia nada. Mas o Jeremias foi guardado, Deus guardou. Mas aqui, Deus disse, Jeremias, prepara aí um banquete e vai à casa dos Recabitas. Isso foi nos dias de Joaquim, filho de Josias. Vai lá na casa dos Recabitas, fala com eles, convida eles para ir contigo à casa do Senhor, entra num dos pavimentos lá da casa do Senhor, numa câmara, e espalha taças e enche de vinho. Aí chama eles, agora é para vocês se servir. E escute. Aí o Jeremias fez exatamente assim. Tomou o vinho que tinha lá, as taças, encheu de vinho, chamou testemunhas. Tudo de Deus é feito com decência, com ordem, com sabedoria. Ele chamou as testemunhas. Tinha já Zanias, filho de Jeremias, um charado profeta. Tinha outras pessoas. E ele chamou esses homens como testemunhas e foram à casa dos Recabitas, ou na ala do templo onde os Recabitas podiam entrar. E ele encheu as taças de vinho e disse, aqui é para vocês. Encheu as taças de vinho, versículo 5. E pus diante dele, isso é o Jeremias descrevendo, e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos. Taças e copos. Sempre foi assim, as taças para os cabeças, para os responsáveis, para as pessoas mais idosas, para os que pudessem representar o interesse dos Recabitas. E tinha as taças, os copos, tudo cheio de vinho. Aí se chegaram juntos, chegaram ali ao pé, e ele disse, agora bebe isso aqui. Eles disseram, não beberemos. Não beberemos. Nós não bebemos vinho porque Jonadab nos escolheu. Não beba vinho. Ele nos aconselhou. Não beba vinho. Nunca, nunca, não beba vinho. Não beba vinho. Era uma proibição. Isso aqui. Jamais. Nunca beba vinho. E nós continuamos assim. A gente não bebe vinho. Nós fomos orientados, nunca, jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Nós não edificamos casas
Nós não semeamos campos. Foi orientação. Não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todas as vossas habitações, todos os vossos dias. Não edificareis casas, não semeareis semente, não plantareis vinha, não possuireis vinha. E nós estamos assim. Isso é todo o tempo, todos os dias da nossa vida. O conselheiro Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, disse: para que vivais muitos dias. Quando alguém aparecia, chegava lá numa área e construía logo um castelo, todo mundo sabia. Está vindo aí com força para ocupar, então vamos matar. Vamos tocar fogo e vamos impedir. Não construa casa, não plante vinha, não faça nada que assuste no sentido de agir como um grupo que não tem a quem dar satisfação. Não façam isto. E nós obedecemos a voz de Jonadab, nosso pai. E nós obedecemos isto em todo lugar. Em todo lugar, nesta jurisdição do Conselho de Deus. Nós não plantamos vinha, nós não edificamos casas e nós não aproveitamos isto que outros têm feito. Da nossa iniciativa, por ordem, por conselho da nossa autoridade, o filho de Recabe, não fazemos isto. Aí o Jeremias volta, porque eles justificaram. Nós obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos mandou, de maneira que não bebemos. Lamentamos informar, mas não bebemos. Nós não bebemos vinho. O versículo 8. Nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Ou seja, não rolou vinho, bebida forte, num casamento daqueles. Não edificamos casas, nem temos vinha, nem campo, nem semente. O Jeremias estava encantado. Jeremias estava maravilhosamente bem e consciente do que Deus estava falando e fazendo para edificar também a sua fé. Nossas mulheres seguem com a gente, não bebem. Nossos filhos, nossas filhas também seguem com a gente, não bebem. Aí, meus amados, o versículo 11 diz: sucedeu que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde, vamos-nos a Jerusalém. Eles viram na guerra como havia a invasão e a dominação e o morticínio. Na guerra eles entraram em Jerusalém para habitar. Habitaram ali, passou a calamidade e eles prosseguiram sem beber vinho. Aí Deus falou com seu profeta: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam o mandamento de seu pai, que lhes ordenou,
Por isso que os filhos, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Porque os filhos dos recabitas obedeceu à voz de Jonadab, e os filhos de Israel não me obedecem, não escutam a minha palavra. Então, uma maravilha ouvir esta palavra de Deus e saber que o Senhor continua operando, salvando e transformando e ensinando a história da Escritura. Vamos fazer a conclusão e vamos orar pelo memorial da oração, pelos nossos queridos irmãos, pelo irmão Elias Felipe, toda a sua família na Serrinha e por todos os nossos ouvintes. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado pela tua mão poderosa. Obrigado, meu Senhor, pelo teu cuidado paternal. Continua conosco, nos livra de todo mal, nos prepara para toda boa obra. Ensina-nos a te amar e a te servir, a te louvar todos os dias da nossa vida. Guarda, meu Senhor, o teu povo, guarda a tua igreja, no nome santo e maravilhoso de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.